Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, eu sou a professora Estela Pinheiro e trabalho com língua portuguesa no Instituto Santa Terezinha. Hoje nós iremos falar sobre acentuação gráfica. O que é acentuação gráfica? Ela consiste na colocação do acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra, tá? Nós iremos conhecer agora as regrinhas, tá? Que compõem esse tema. Vamos lá? Bem, gente, agora nós iremos falar sobre a sílaba. A sílaba é o conjunto de fonemas pronunciados em uma só emissão de voz. A sílaba se constitui em torno de uma vogal. Nós temos aqui dois exemplos, caneta e coragem. Caneta, como vocês podem observar, ela possui 3 sílabas, tá? Caneta. Coragem, coragem, também possui 3 sílabas. As sílabas podem ser tônicas e podem ser átonas. As sílabas tônicas são pronunciadas com maior intensidade, com mais força dentro da palavra. Nós temos 2 exemplos aqui, julgamento e dúvida, tá? Em julgamento eu tenho 4 sílabas, julgamento. Vejam que eu pronunciei o men com maior intensidade, tá? Por isso que eu digo que é a sílaba tônica, men. Nós temos a palavra dúvida, dúvida que possui 3 sílabas, dúvida. Aí é mais fácil de reconhecermos a sílaba tônica, que é du. Por quê? Porque está acentuada, né? Por isso é a sílaba pronunciada com maior intensidade. Dúvida, tá? Nós temos também as sílabas átonas, que são pronunciadas com menor intensidade, menor força. Exemplo, animal, animal. A sílaba mal é tônica, tá? Eu pronuncio com mais força. E as outras são átonas, o A e o Ni. Animal, né? Então, o mal me vem com mais força, mais intensidade. Relâmpago é uma palavra com 4 sílabas. Relâmpago. Mas é fácil reconhecer a tônica aqui. Por quê? Porque ela está acentuada. A sílaba lã é tônica, as outras são átonas, que são pronunciadas com menos força. No caso, ré, o pá e o go, tá? Então, sílaba tônica, aquela sílaba pronunciada com maior intensidade, com mais força. E a sílaba átona são aquelas pronunciadas com menor intensidade. Bem, agora falaremos sobre as palavras monossílabas. Como o próprio nome já diz, mono, quer dizer que ela possui apenas uma sílaba, tá? E elas são proferidas de modo mais ou menos intenso, tá? Elas são pronunciadas de modo mais ou menos intenso. Elas podem ser átonas ou tônicas. As átonas são palavras formadas por apenas uma sílaba fraca, ou seja, pronunciada sem ênfase. Quer dizer, ela tem que ser colocada dentro do contexto para ter sentido, tá? Nós temos o exemplo que, se, da, em, a e etc. Temos as tônicas, que são palavras formadas apenas por uma sílaba tônica, né? Aquela pronunciada com mais força, mais ênfase. Elas possuem um significado próprio, independente de virem inseridos numa frase ou isoladas, tá? Então, nós temos sol,
mel, mar, chá, nós, flor, luz. Todas essas palavras são monossílabas tônicas. Por quê? Porque elas têm sentido próprio, independente, tá? Elas podem vir fora do contexto que dá para entender perfeitamente. Já as átonas não, são sílabas pronunciadas com menos ênfase, né? Então, elas têm um significado sim, mas dentro do contexto. Sem o contexto, não dá para saber, certo? Já as tônicas não. As tônicas, elas têm sentido próprio. Agora iremos ver as paroxítonas, tá? Que são palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X e PS. Exemplos, nós temos as palavras amável, cadáver e ônix, né? Amável. Vejam que a penúltima sílaba é a tônica, por isso chamada de paroxítona, tá? Cadáver, da é a penúltima sílaba, a tônica pronunciada com mais força. E ônix, o O, tá? Penúltima sílaba. Também são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em an ou ans, ão ou ãos, i ou is, uns, us ou ditongos. Ditongo, alguém lembra de ditongo? Ditongos são duas vogais que ficam juntinhos dentro de uma mesma sílaba, tá? Exemplo, lápis, nós temos a penúltima sílaba que é a pronunciada com mais força, mais intensidade, por isso chamo de paroxítona. Temos álbuns, vejam aí qual a sílaba tônica de álbum, né? E cárie, olhem só na última sílaba a presença do ditongo i, e, cárie. Tá? É uma paroxítona, por quê? Porque a sílaba tônica é a penúltima, que no caso é o K, mas termina em ditongo. Ditongo, que são as duas vogais dentro de uma mesma sílaba. Também temos as palavras proparoxítonas, que são palavras que têm um acento tônico na antepenúltima sílaba, tá? As sílabas pronunciadas com mais força, mais intensidade, elas são as antepenúltimas. São acentuadas todas as palavras proparoxítonas. Nós temos 3 exemplos: médico, árabe e acadêmico. Médico, vejam que médico tem 3 sílabas, né? E a pronunciada com mais intensidade, com mais força, no caso médico, tá? É o mé. Então, é uma palavra proparoxítona. Árabe, também, né? Última, penúltima e antepenúltima. No caso, A. O A é a sílaba tônica, por isso chamada de proparoxítona. Temos também acadêmico, tá? O D é a sílaba pronunciada com mais força, com mais intensidade. Gente, um grande beijo a vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!